por inveja, por raiva, Ogum criou um grande obstáculo para Orumilá, uma floresta muito densa. E quando Orumilá chegou nesse ponto, ele não conseguiu passar, porque ele falou: meu Deus, como é que eu vou passar num lugar desse sem ferramentas? O rato, então, se ofereceu para abrir o caminho pela floresta. E realmente ele conseguiu abrir o caminho pela floresta. Só que o caminho que o rato abriu era muito pequeno para que Orumilá e os seus seguidores pudessem passar. E então Orumilá resolveu chamar Ogum, que o atendeu imediatamente. Só que quando Ogum chegou, ele repreendeu Orumilá, dizendo que, poxa, como é que você vai para a terra sem consultar o mais velho, um que já esteve no lugar que você está querendo passar? Você não quis saber das minhas experiências? Aí Orumilá falou: não, eu não desdenhei de você, Ogum. Eu apenas pedi que Exu fosse até você e o avisasse que eu estaria partindo nessa missão. Então Ogum pensou e se lembrou que Orumilá tinha realmente mandado Exu em sua casa. Então ele resolveu abrir, remover aquela floresta. Porém, ele disse a Orumilá que ele deveria fazer com que, quando os seus seguidores chegassem à terra, que eles comessem o que os seguidores de Ogum comeram na ocasião, que seriam lascas de árvore. E foi isso que Orumilá entendeu, e que desse lascas de árvore para comer aos seus seguidores assim que chegassem no local aonde Ogum conseguiu chegar. Antes de atingir o Erebo, que é a fronteira entre o céu e a terra, Orumilá se deparou com outro grande obstáculo. Era um rio enorme, criado por Olokun, e ele não conseguia passar. Esse rio, ele cruzava o caminho que Ogum havia feito para o mundo. Orumilá ficou ali parado sem saber o que fazer, e Olokun o observava de longe. Então Olokun resolveu falar com Orumilá e perguntar para ele: mas como você se atreve a vir nessa missão sem falar comigo, sem querer saber sobre a minha experiência nesse local? Aí Orumilá falou assim: não, eu pedi a Exu que fosse à sua casa avisá-lo que eu estava partindo para essa missão. E Olokun então disse: realmente, eu me lembro que Exu esteve lá em casa e falou isso sobre Orumilá. E então ele resolveu remover aquele enorme rio e ouviu Olokun dizer que Orumilá, assim que chegasse à terra, deveria também dar de beber aos seus seguidores. E então, quando Orumilá chegou à terra, realmente ele deu lascas de árvore para os seus seguidores comerem e água para beberem, conforme ficou acordado com os mais velhos. Com as determinações de Ogum e Olokun, Orumilá chegou na terra com seus seguidores. Ele chegou num lugar onde a floresta era muito, muito densa. E ele imediatamente então disse aos seus seguidores: olha, vocês vão construir habitações provisórias, e enquanto ele foi plantar sementes, e plantou banana, coco, milho, inhame e muitas outras frutas, que no dia seguinte estavam disponíveis para serem comidas, porque a ação de Exu foi imediata. Exu fez com que os animais logo se desenvolvessem, que as plantas se desenvolvessem e tudo estivesse pronto para atender aos seguidores de Orumilá. No dia seguinte, os seguidores de Orumilá estavam procurando comida, e Orumilá então disse para eles: olha, primeiramente vocês vão comer lascas de árvore
e beber água. Depois vocês vão e podem comer o que desejarem, porque tem muita variedade de comida. E eles assim o fizeram. Esse ato de comer lascas de árvores e depois beber água é o que a gente hoje, até hoje faz, que é escovar o nosso dente, né, com a escova de dente e logo em seguida enxaguar a boca com água. Então esse ato foi um dos primeiros atos que foram feitos na Terra pelos homens. Bem daí em diante, os homens ficaram alegres na terra como seus primeiros habitantes. E passado um tempo, Orumilá foi diante de Olodumare informar que a terra já estava colonizada, pronta para que os outros irmãos pudessem vir com os seus seguidores. Em seguida, ele participou de uma reunião com outros irmãos e, claro, surgiu a inveja. E essa inveja, ela existe até hoje, que é o processo entre o bom e o ruim. Aquele que tem, aquele que trabalha, aquele que dá o suor do seu rosto, né, quer fazer seu melhor, e aquele que simplesmente desconhece tudo ou então quer fazer de qualquer maneira, ou então não quer fazer nada. E esse processo é um processo que existe, vejam, desde a época da criação do mundo. Bem, nós somos descendentes daqueles primeiros que vieram com os orixás. Nós somos descendentes de Ogum, nós somos descendentes de Xangô, de Iemanjá, de Oxum e seus seguidores. E a gente não deve esquecer que foram eles que criaram tudo na Terra. Quando Orumilá se reuniu com os Irumolés para dizer sobre seu sucesso, e a inveja surgiu, claro, e isso acabou a afinidade que havia entre os Irumolés. Com isso se prova exatamente o contrário. Exu não é o culpado por tudo de ruim, porque Exu não é o mal. Exu pode ser a personificação do mal, pode, mas ele não é o mal. Exu tem a habilidade de estragar qualquer coisa, qualquer um que foi criado, qualquer coisa que foi criada. Olodumare sempre se apresenta e protege seus filhos. Exu nos protege quando a gente faz sacrifícios, nos protege das coisas que podem nos aborrecer, nos perturbar, nos criar prejuízos e tudo mais. Exu garante a nossa estabilidade, mas nunca o mal vai ser eliminado da terra, pois a força do mal existe. Não há preponderância do mal sobre o bem. O que existe é um equilíbrio, e esse equilíbrio é Exu. Exu é o equilíbrio entre o bem e o mal. Se uma pessoa deseja fazer o bem, Exu vai ajudar aquela pessoa a fazer o bem. Se a pessoa, por outro lado, busca qualquer vingança ou fazer o mal a alguém ou fazer alguma coisa errada, Exu também vai ajudar aquela pessoa a fazer o mal. Com a vinda dos homens para a Terra, né, claro, veio a vida para cá e também a morte. Então vamos falar um pouquinho da morte, que é Iku. Ele é responsável pela morte de todos os seres vivos, de tudo que vive, né? E ele pega as suas vítimas junto ao Ogum, em acidentes, junto a Xangô, quando há infringência das leis naturais de Deus. Ele pega suas vítimas com Chapanã, que é a doença, né? Com Arum, que é a esposa da morte,
E há um Irumolé também chamado Noite Divina. E esse Irumolé é responsável por mortes de inocentes na multidão. Isso pode se traduzir como terremotos, enchentes, inundações, e, e ele é o mais poderoso das divindades. É Elenini. Elenini guarda as portas do palácio de Olodumare no Orum, no céu. Quando Orumilá sentiu que havia muita agressividade dos Irumolés em relação a ele, porque ele conseguiu ter sucesso na terra, ele convocou Exu para o ajudar, para o auxiliar naquilo que ele estava desesperado, porque ele estava sofrendo problemas de todas as espécies e de todos os lados. E Exu disse que ele não se preocupasse. Exu disse a Orumilá que os Irumolés iriam se destruir a si mesmos antes de destruir o mundo que ele havia criado. Orumilá também foi diante do obstáculo que é Elenini, a quem ofereceu um banquete para que Elenini o pudesse ajudar. Enquanto Orumilá se acautelava de todos os lados, de todas as maneiras, a fim de que tudo fosse bom para todo mundo, essas divindades começaram a fazer planos para a sua viagem.